Bom dia, bom dia. Grande alegria estar falando contigo, Felipe, e todos os ouvintes da Guaíba. Obrigado por nos atender. Me diga o seguinte, o PMDB desembarca hoje, vai ser por aclamação, não tem outra possibilidade? Não, zero de possibilidade. A gente trabalha, eu pessoalmente faço trabalho de secretário executivo do partido, portanto eu converso, falo com o Brasil todos os dias. Eu faço isso pela Fundação Ulisses Guimarães já há 8 anos. Aí é uma história comprida, não vou contar agora, eu sei que o tempo está curto, mas eu falo com o Brasil todo dia, e falo com os PMDBistas do Brasil todo dia. Então eu sei o que está se passando na base do partido. Não havia nenhuma possibilidade dos chamados caciques segurarem o partido, sob pena de uma insurreição da base. O pessoal queria sair já há muito tempo. O PMDB tem projeto próprio de poder. E estando junto não terá, vamos ter claro isso. Então, o PMDB, por essa razão, o PMDB não poderia de forma nenhuma continuar. E há uma decisão implícita de saída e hoje apenas vai ser confirmada. Uhum. Eu tenho uma dúvida, é golpe o que o PMDB está fazendo ou não é? Porque da forma como está sendo montado, parece golpe. Vamos lá. O que se diz é que o processo de impeachment seria um golpe, né? Muito bem. Não, o desembarque também, deixar a presidente que vocês elegeram, ajudaram a eleger pendurada no pincel nesse momento, me parece... Vamos lembrar, eu já saí do governo há mais tempo, porque cheguei à conclusão que a gente não tinha condições de participar no governo. Quando não se participa, os incomodados saem. Diz que a porta é a serventia da casa. Eu saí em dezembro. Então, para mim, eu posso, não com palavras, mas com atos e fatos, dizer que não é assim. Não é. E o que se ouviu ontem, falar de golpe, era a questão do impeachment. E eu quero dizer o seguinte, nunca ouvi dizer, e não concordo, que o Supremo Tribunal Federal seja golpista. Não. O impeachment foi dado como legal pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as regras do impeachment. Então, com relação a isso, todo discurso é discurso político compreensível, mas não é golpe, não. Isso dizem todos os ministros supremos, estão dizendo, onde esse tema passou. Com relação ao PMDB, o PMDB toma uma decisão que serve ao seu interesse político. E politicamente ele não participava da formulação política do governo. Já há mais tempo se tentou, não foi possível, chegou a hora de sair, saiu, porque tem projeto próprio. Nós vamos ter o nosso próprio projeto. Ponto. Mas para se chegar a um projeto próprio, não é se chegar pelo voto direto a esse projeto próprio? Nós temos um projeto para 2018. Nós estamos trabalhando para 2018. Agora eu pergunto, se nós queremos ser candidato em 2018, nós vamos acabar deixando o governo em 2018? Mas é óbvio que não. Sim, mas vocês não estão... Mas vocês não estão deixando o governo, na verdade, vocês estão ficando com o governo. Porque vocês, na verdade, estão desembarcando, é a garantia de que teremos impeachment na frente e quem fica no governo é Michel Temer. Então, primeiro, não há garantia absolutamente nenhuma de nada. O impeachment é um processo complexo e que ele depende de muitas variáveis e que eu não sei se elas estão presentes. A nossa decisão não tem nada a ver com impeachment. Impeachment é outro problema. A nossa decisão é de deixar o governo porque nós temos um projeto próprio. Entendemos que não temos mais condições de continuar dentro do governo, porque dele nós não conseguimos ser formuladores, então vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa proposta, vamos vender a nossa proposta aos brasileiros, para chegar em 18 e nós termos condições de ganhar a eleição. Ponto. Esse é o nosso projeto. Certo. A situação de Eduardo Cunha e Renan Calheiros, até onde vocês se preocupam com esses dois PMDBistas que estão, nesse caso aí, com o maior número de acusações que a presidente Dilma Rousseff, né? Eles têm vários processos contra eles no Supremo Tribunal Federal. Como é que vocês se preocupam? Há uma garantia que eles vão ficar, há um toma lá da cá, olha, Michel Temer assumindo a presidência da República tranquiliza Eduardo Cunha, ou vocês imaginam que aí o que ontem disse Humberto Costa na tribuna do Senado, vai ter guerra, vai se dirigir guerra contra Renan e contra
Eduardo Cunha, além de Michel Temer, que foi o que ele deixou claro ontem, né? Quem grita hoje fora Dilma não vai, disse Humberto Costa. Bem, primeiro, eu acho que as instituições do Brasil estão funcionando plenamente. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo. Portanto, eu não vejo nenhuma possibilidade de interferência, intervenção de um poder sobre o outro. Significa dizer que as ações do Poder Judiciário vão continuar e contra todos, contra A, B, C, D, eu não nomino ninguém, porque nós temos muita gente investigada, quem está sendo investigado tem o direito de se defender, mas é óbvio que nós teremos todo o respeito e todo o incentivo para que as instituições todas funcionem plenamente, especialmente o Poder Judiciário. Portanto, não tem passar a mão por cima de ninguém, nem Pedro, nem João, nem José. Todo mundo terá o direito de se defender na plenitude, garantia constitucional, mas, ao final e ao cabo, cada instituição age no seu campo de atuação com ampla autonomia. Certo. Como é que o PMDB vai votar? E nesse momento são as pedaladas fiscais, né, que baseiam o pedido de impeachment que está no Congresso. O PMDB vota contra Dilma baseado nas pedaladas fiscais e não faz nada contra os seus que têm outras acusações? Ou o senhor imagina que o partido, no segundo momento, vai olhar para os casos de Eduardo Cunha e Renan Calheiros, que também têm dívidas aí com a Justiça? Bom, vamos separar de novo, né, Felipe? O Poder Judiciário é uma coisa, o Poder Legislativo é outra. O Poder Executivo é outro. No caso, a questão das pedaladas. Eu não ouvi em nenhum lugar dizer que o PMDB está orientando que se vote contra ou a favor na questão das pedaladas. O PMDB, na medida que sai do governo, ele não vai se considerar oposição. O PMDB passa a ser um partido independente. Ele vai votar conforme, efetivamente, o interesse que ele entenda que seja o interesse da nação e o tema que venha a ser apreciado. Portanto, eu peço permissão para ti, mas não coloca como pressuposto, não, o PMDB vai votar contra, vai votar a favor de tal tema. Não é, não. Não existe essa posição tomada pelo partido ainda. Com a sua experiência, como não existe essa posição? O PMDB está desembarcando. Osmar Terra, que é um dos integrantes, é do Rio Grande do Sul, já deixou claro a semana passada em entrevista a nós aqui, que vota pelo impedimento dentro da comissão e depois no plenário repete o voto, que o PMDB, ele já dizia semana passada, desembarca e fecha, todos os votos do PMDB serão contra o impedimento. Ou boa parte, ele não garantia a totalidade, mas dava a entender que a maioria do PMDB votava com... E outra, parece assim, nós vamos ficar independente, mas vocês vão ficar independente do governo, sabendo que ali na frente, Michel Temer é o presidente de plantão, né? Tá aguardando a presidência cair no colo. É uma independência... Eu acho que nós, do PMDB, o que melhor se faz com relação ao impeachment é não fazer nada. Por quê? Porque a Constituição é que define quem é o substituto do presidente nos seus impedimentos. Michel vai assumir a presidência da República hoje. A presidente tem uma viagem programada, ele assume a presidência da República. Então, nos impedimentos do presidente, o vice-presidente assume. Essa é uma coisa. Outra coisa é essa questão do processo de impeachment. Eu acho que o que o PMDB, como instituição, a direção do PMDB faz, o melhor que pode fazer é não fazer nada. O PMDB sozinho não vai nem isentar e nem consumar absolutamente nada. Pelo contrário, poderá ser mal interpretado. Por quê? Porque naturalmente o PMDB será o sucessor, então não tem o que fazer. Eu acho que o melhor que se faz é não fazer nada. O conselho que a gente deu para o presidente Michel, e ele tem observado, é submergir nesse assunto. Submergir. Ele foi para São Paulo, ficou 15 dias lá em São Paulo, não falou sobre isso com ninguém, sobre absolutamente nada. Cuidou sim do partido. Conseguimos fazer por unanimidade a eleição do diretório, da executiva, e agora nós vamos hoje por uma decisão de novo, por aclamação, que é a unanimidade. Portanto, está se trabalhando politicamente, internamente no partido, para dar musculatura política ao partido. As demais especulações, eu compreendo por parte dos outros dos outros partidos que sintam-se prejudicados, a luta política é mais ou menos assim. Só nós não vamos entrar nisso. Se até ontem nós éramos aliados e hoje nós deixamos de ser, não significa dizer que os nossos ex-aliados são as pessoas
mais erradas do mundo, porque agora vai ter guerra contra eles. Não é o nosso perfil. Não é o nosso perfil, não. É mais ou menos como um casamento, imagina. Pessoas estavam casadas até ontem, elas dividiam tudo, dividiam a sua vida, e de uma hora para outra separam-se. Ou vão apenas com uma discussão de relação, mas separam-se. Aí quem até ontem era anjo, hoje passa a ser demônio? Não, acho que não. Acho que tem que haver pelo menos um pouco de coerência. Se ontem a gente tinha uma parceria, nós queremos ser independentes, tudo bem, mas nem por isso os nossos parceiros são lá o dotado de todos os defeitos que tem no mundo. Não, nada disso. Com a experiência de quem participou de vários encontros como esse e acompanha a situação do país nesse momento, inflação em alta, impeachment da presidente sendo tratado no Congresso, desemprego em alta, o que faz políticos se reunirem na vice-presidente Michel Temer, ontem ao deixar a residência oficial, acompanhado por Eunice Oliveira, saírem sorridentes de um encontro num momento tão grave como o país vive? Com a experiência de quem participou... Qual era o objetivo? Eu vou explicar. Qual era o objetivo? Eles estavam numa alegria naquela foto ali. O Renan era, de parte do PMDB, daqueles que sustentavam que o PMDB não devia tomar a decisão de sair. E Michel esteve com ele, junto com o Eunice, e conseguiram, depois de muita conversa, chegar à conclusão que o melhor era, sim, atender essa convocação do partido, foi feito por 14 diretórios estaduais, e votar por aclamação. Ponto. Então, a alegria lá retratada era desta conquista em comum, porque todos ficaram concordes com esta posição de ser votado lá por aclamação, entendeu? Essa foi a razão. Tá bem. Bom, quero agradecer ao senhor, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos aí em relação ao PMDB, o desembarque do PMDB. Para o senhor, portanto, e a pergunta foi feita, o bom de conversar com o senhor é que o senhor responde tudo, com tranquilidade. Não é golpe. Da forma como está sendo feito, não é um golpe constitucional que está se dando aí. O PMDB, com 50 anos de partido, nunca chegou por via direta ao poder, mas mais uma vez está se candidatando por via indireta para assumir a presidência da República. Não, eu apenas quero dizer que nunca será golpe quando a regra é ditada pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que é legal e que diz ainda qual é o risco. Não pode falar em golpe. Tá. E o PMDB chegar mais uma vez por via indireta, sem o voto? Isso eu ainda não. Hoje nós estamos celebrando a nossa unidade, voto por aclamação, porque é uma decisão de nós nos tornarmos independentes, deixar o governo. Eliseu Padilha, obrigado ao senhor mais uma vez por conceder a entrevista à Rádio Guaíba. Um bom dia. Tchau.